Olá, gente, mais uma vez aqui no canal. Vamos nós continuar então. E no vídeo passado a gente tinha observado alguma coisa então desse demonstrativo referente ao capítulo 11, lembra lá das pregações daquelas duas testemunhas? E eu mencionei para você que o tempo delas então é essa primeira etapa dos 3 anos e meio. E para a gente fechar hoje então aqui a parte referente à questão dos acontecimentos dos 3 anos e meio, nós vamos para o capítulo 12 e o capítulo 13 de Apocalipse. Quando você lê o capítulo 12 e o capítulo 13, né, por mais que existem figuras aqui que a gente vai precisar de ajuda para entender quem são elas, e vai chegar o tempo certo da gente, né, ver cada uma. Porém, eu quero apenas entender contigo que esse é a segunda etapa então, que é os 3 anos e meio, o último, né, desse período de 7 anos. No capítulo 12, né, viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Nós não vamos ver nada a respeito da figura agora, mas é uma mulher, né? No capítulo 13, vai falar então de uma besta, né? De uma besta que é fortalecida por um dragão. Então, são figuras também. No tempo certo, nós vamos analisar isso aqui. Mas o que eu quero que você entenda neste exato momento? Você vai ler no capítulo 12, por exemplo, que essa mulher, ela foge, né? Ela vai para longe, ela vai para um deserto. E o dragão ele fica irado com isso, né? E vai procurar os descendentes da mulher, né? No final do capítulo 12, por exemplo, diz assim, ó, a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao restante da sua semente ou dos seus descendentes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, o que eu estou lendo para você aqui, praticamente, não é um povo de Deus, tá vendo? É um povo de Deus que acaba sendo perseguido, ou que seja por este dragão, ou por esta besta logo em seguida, né? Do capítulo 13. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E aqui mais embaixo, no verso 5, vai dizer: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Bom, seja lá então os 1260 dias, 42 meses, né, eu volto a dizer, né, não tem como a gente fugir disso, né, são os 3 anos e meio. Mas o que eu quero que você entenda, né, nós precisamos tirar medos, receios, complicações na cabeça, né, a respeito de acontecimentos. Então, por exemplo, agora eu vou levar a minha mão, né, quando estando aqui, por exemplo, coisas diferentes do que vai acontecer de cá. Então, nesse tempo aqui, você tem que entender que será permitido, por exemplo, uma pregação. E a partir do templo, né, do templo que será construído em Jerusalém. Nesse tempo de cá, isso já não será permitido. Então, no Apocalipse, as coisas têm tempo determinado. Você vai ler dentro do Apocalipse que tem coisas que só pode acontecer no dia determinado, entende? As pessoas têm muita preocupação assim. Ah, aconteceu isso, não é tal acontecimento apocalíptico? Tem que analisar, não é toda coisa que é do Apocalipse não, sabe?
Tem muito acontecimento aí que não é. Então, nesses primeiros 3 anos e meio, está aí no capítulo 11, nesses versículos que você vê no demonstrativo, né, que as testemunhas elas pregam e fazem grandes sinais, né? Já nesse tempo de cá, não. Nesse tempo de cá é tempo de perseguição, né? Figuras fortes aí, né? Mulher fugindo, dragão irado, né? Besta de 7 cabeças. Então, é outra situação, é outra ocasião. Então, para não confundir ninguém, né? Pense bem, ajude seus amigos aí. Você pode ler esses 2 capítulos, por exemplo, eles estão referidos aqui, né? Capítulo 12, aqui capítulo 13, né? Porque divide esse tempo desses 7 anos aí, né? Os 3 primeiros anos e meio acontecem coisas, né, que até incomodam o mundo, mas elas serão coisas de Deus, coisas da pregação. Se tem algo que vai ser ruim para o mundo aí, é o próprio mundo não aceitando a mensagem de Deus, né? E depois, né, depois disso, depois que as 2 testemunhas elas hão de morrer, diz a Bíblia, aí sim levanta-se uma perseguição. Aí os 3 anos e meio seguidos é tempo de fuga, é tempo de perseguição. Então, daquela situação, né, ficou sabendo que teve um problema não sei aonde, né? Então, isso é do Apocalipse. Não, vamos analisar, tá? Então, quando encerrar o período da igreja, né, que a gente sabe que esses 7 anos aí vem logo, né, ou para finalizar esse período ou após esse período, né? Os estudiosos se dividem quanto a isso. Mas as coisas são claras aqui na questão dos acontecimentos, tá certo? Eu citei que lá em Goiás, por exemplo, teve uma época que teve uma seca, e os habitantes daquela época poderiam dizer, não seria isso coisa do Apocalipse? Vamos lá. Esses 2 pregadores, por exemplo, a partir da pregação deles, dependendo da nação que reagir contra eles, que falar mal deles, que resistir à mensagem deles, se eles quiserem pedir uma seca sobre aquela nação, ou uma praga sobre aquela nação, eles podem pedir, né? E há de acontecer, porque a Bíblia diz que vai acontecer, né? Porque os povos serão atribulados pela mensagem desses 2 grandes profetas, né? Então, se acontecer, hoje lá na África, em tal lugar, está tendo uma seca muito prolongada, não seria isso? Não, por quê? Porque a mensagem deles é proferida lá de Jerusalém. Está acontecendo alguma praga em algum lugar que foi proferida a partir do santuário, a partir do templo, a partir de 2 grandes pregadores que estão no templo? Está acontecendo isso agora? Não está. Então entenda bem, né? Cada coisa no seu devido tempo. O que está acontecendo agora, tira o medo, porque é muita gente que chega para mim com muito medo, por exemplo, né? Chegou uma jovem de 25, 26 anos no máximo, no meu gabinete pastoral, chorando, tremendo e dizendo, pastor, eu tenho muito medo do Apocalipse, me ajuda. Eu orei com ela, expliquei, né? Porque uma questão é o medo do livro, que tem que ser tirado para a gente ler, né? Temos que ler o livro do Apocalipse. A outra situação é o medo dos acontecimentos. Então, após ter explicado para ela que cada coisa tem o seu devido tempo, não se deve confundir as coisas, porque tem coisas que tem mesmo dia determinado, né? Tem uma passagem no Apocalipse a respeito de certos anjos que estão preparados, né? Ou que seja, né? Demônios que estão preparados para o exato dia, ou ano, ou mês, entenda bem. Então nada foge do controle das coisas de Deus. As coisas só não é uma bagunça, como é na nossa cabeça. A gente pensa que está tudo, né? Tá tudo bagunçado aí e tal, mas nós vamos então passando agora por essa questão da linha do tempo. Mencionamos alguma coisa sobre o tempo da igreja, agora sobre as etapas da tribulação, depois a etapa do milênio, depois a etapa da eternidade. Aí voltaremos então
a analisar cada uma dessas figuras, né? Até agora não falei nada a respeito de anjo, nada a respeito de trombeta, nada a respeito de selo, né? Nada a respeito de vozes, nada. Então, no devido tempo, vamos analisar todas essas coisas. Tá certo? Entendeu bem? Então, a gente fecha aqui agora. Não vou precisar desse demonstrativo mais, tá? Se você copiou ele, tudo bem. Então, você revê o vídeo aí, né? E nesses 3 anos e meio, então, será um tempo, a gente diz assim, de certa forma, pacífico entre as nações, onde 2 pregadores poderão pregar. Quem vai atribular o mundo vai ser 2 pregadores da pregação, né? Mas essa segunda etapa, não. Aí já entra conflitos internacionais, né? Poder político, poder bélico, armas e outras coisas mais. Tá certo? Então um grande abraço para você, que Deus te abençoe, continue acompanhando e nós vamos seguir, tá? Encerra aqui o período então destinado a cada etapa de 3 anos e meio. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, tá? Deixa o seu like, compartilha, tá bom? E paz!